Mais uma transmissão ao vivo do Sinasef nesse tempo de pandemia. Nós estamos agora desenvolvendo uma política muito importante para a nossa classe, a solidariedade aos trabalhadores, a solidariedade de classe. Estamos conosco aqui representantes do Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato da Construção Civil e Sindicato dos Vestiários. Nós estamos tentando discutir as medidas provisórias e a reação dos trabalhadores na iniciativa privada. Vamos ouvir de um por um, com muito tempo, é 1 hora de duração essa live, para que todos possam saber o que está acontecendo hoje no mundo privado. Companheiro Guirá, queria que você se apresentasse, dizer quem você é e respondesse como é que a sua categoria está vivendo em tempo de pandemia. Bom, primeiro, boa noite, né? Já podemos dizer aí que estamos entrando agora no período aí da noite, ao Lobão, aos demais convidados aí da live, a todo mundo que está assistindo a gente nesse momento, os companheiros aí da base do Sinasef. É um orgulho participar aí dessa iniciativa dos companheiros, porque é uma entidade muito representativa, né? E também uma referência de luta, de organização dos trabalhadores de todo o país. Então, meu nome é Guirá, eu sou diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, aqui interior de São Paulo. É um sindicato bastante grande, né, bem grande e representativo, tem mais de 35 mil trabalhadores na base, né. É um setor metalúrgico, então a gente basicamente representa as montadoras de automóvel, autopeças, enfim, uma série de outras empresas que trabalham com a questão aí de metal, trefilação, laminação também, da nossa base, solda, enfim, todas essas áreas aí, eu acho que o pessoal aí já está ambientado, não preciso me alongar muito com relação a isso. Então, é uma categoria privada, certo? A iniciativa privada domina, pelo menos aqui na nossa base territorial, nós não temos nenhuma empresa estatal, existem até algumas empresas metalúrgicas estatais, mas a totalidade da nossa base aqui, ela é nesse sentido aí. Falando um pouco para os companheiros aí como é que foi essa questão aí da pandemia aqui na nossa região, né? Na verdade, a indústria brasileira como um todo, né, ela já vinha sofrendo antes de explodir essa crise relacionada ao Covid-19, né, o coronavírus, enfim, como queiram chamar aí. Na verdade, já existe um processo em que o parque industrial brasileiro vem sofrendo muito, né? A alta do dólar, o próprio crescimento nanico, quase uma estagnação econômica do nosso país. Isso gera, do ponto de vista dos trabalhadores, uma insegurança muito forte. Então, as demissões na categoria, elas são uma realidade já há algum tempo, né? Em específico, aqui na nossa região, nós temos um problema a mais por se tratar de uma região, São José dos Campos, ela é muito conhecida pela questão do desenvolvimento tecnológico. A Embraer, né, que é a principal fábrica metalúrgica aqui da categoria, junto com a GM, ela passa por um processo de venda para uma multinacional americana, que é a Boeing. Eu acho que todo mundo aí deve ter visto no noticiário, desde o ano passado, um debate muito grande com relação à venda da Embraer para a Boeing, que aumenta ainda mais a instabilidade do ponto de vista do emprego dos trabalhadores, porque à medida que a empresa é vendida, normalmente a empresa que compra, desmonta, leva os empregos para os outros países, enfim. Então a gente chega já nessa realidade, né, da pandemia, com todos esses problemas, com uma indústria que, na sua grande maioria das empresas, já tinham dado férias coletivas. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, que é a Chery, né, que é uma montadora também de automóveis, uma marca chinesa que veio para o Brasil e tal, ela já tinha, ano passado, aplicado algumas férias coletivas, 2 férias coletivas, devido ao baixo crescimento, às vendas, né, ao pátio, que estávamos os estoques cheios. A General Motors também tem essa realidade. A própria Embraer, como eu já falei, também vinha por um processo de demissões já relacionado, do nosso ponto de vista, com essa venda que tinha com a Boeing. Então, a questão do Covid-19 ela vem para piorar ainda mais essa realidade. Frente a isso, o sindicato se reuniu para, assim,
tirar uma campanha emergencial, pedindo a estabilidade no emprego e a licença remunerada para os trabalhadores, né? Porque, na nossa opinião, primeiro, não pode as empresas demitirem no momento em que existe uma pandemia ameaçando a saúde e a vida das pessoas, né? Então, o bem mais elementar, que é o salário, deve ser mantido. Então, a estabilidade no emprego e a licença remunerada para que os trabalhadores possam ficar em casa para, enfim, cuidar da sua saúde, garantir o isolamento social, não expor os seus familiares, né? A sua saúde e a dos seus familiares. Então, foi esse movimento mais geral que o sindicato fez a partir da entrada da Covid-19 aí. Isso aí. Obrigado, querido. Santana, você é do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Confecções. A maioria da sua base, dos trabalhadores da sua categoria, são mulheres. Como é que a pandemia chegou nessa categoria? Como é que está sendo a reação dos trabalhadores da sua categoria às sucessivas ameaças de Bolsonaro em cortar salários, em suspender empregos, em demissão? Como é que vocês estão respondendo a esse ataque tão forte que o governo Bolsonaro está fazendo contra os trabalhadores? Boa noite, o Lobão já me apresentou, eu sou Santana, eu sou do Sindicato da Confecção de Fortaleza, né? Como ele já disse, 90% da nossa base ela é de mulheres, né? E as mulheres são muito atingidas por todas as reformas, por tudo que vem contra os trabalhadores. E esse coronavírus nos pegou assim de surpresa. A gente não esperava passar por uma fase atípica desse momento, como estão vivendo. E as trabalhadoras estão muito temerosas. Primeiro porque elas são mães, a maioria delas são mães e são pais, então elas têm muito medo de perder o seu emprego, o seu ganha-pão, o sustento da sua casa, da sua família, enfim, né? E aí as empresas, elas não pensam muito nos trabalhadores, porque eles editaram essa medida provisória 936, mas a gente sabe que eles não estão querendo aqui proteger os trabalhadores, nós sabemos que eles estão querendo proteger os grandes empresários e os lucros das empresas. Porque se eles pensassem em proteger os trabalhadores, jamais pensariam em fazer uma coisa dessa. Mas o nosso povo estão todos em casa, não tem ninguém trabalhando, e agora a maioria das empresas já estão buscando a medida para suspender o contrato de trabalho por 60 dias, né? Segundo as empresas, estão habilitando os trabalhadores, desculpa aí, eu peguei uma gripe, então estão habilitando os trabalhadores para receber o seguro-desemprego, né? Por 60 dias eles vão estar garantindo aí pelo menos o salário mínimo para manter, no mínimo, aí as suas necessidades, né? E aí, como diz aí o Instituto Fundação Oswaldo Cruz, Acho que houve uma queda aí no som de Santana. Santana? Alô, Santana? Tá me ouvindo? Acho que ela vai ter que recompor lá a entrada dela. Acho que travou a internet dela. Vamos dar sequência aqui enquanto ela retorna. Nestor, a sua categoria é uma categoria de trabalhadores da construção civil, muito já impactada com a crise econômica do país e agora com essa crise sanitária. Como é que vocês estão respondendo a isso? Como é que a classe trabalhadora da sua categoria tem enfrentado este momento? Primeiro, boa noite a todos, pessoal, a base do Sinasef, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Obrigado, Lobão e o Sinasef, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje fazendo essa live para que as pessoas possam sentir o que está acontecendo hoje. Importante que seja categorias como metalúrgico, confecção feminina, que você não colocou, é confecção feminina, construção civil e uma live dessa com o Sinasef. A gente já vem, como disse o Guirá na fala dele, já vem sendo afetado
desde o início, desde o golpe da Dilma, com a derrubada da Dilma e a entrada do Temer, né, que começou a aplicar as reformas e começou a tirar direitos, e essa categoria foi uma das bem mais afetadas. Muito afetada com a reforma trabalhista, né? Com a reforma trabalhista, nós, para eu ter uma ideia, se eu não colocar isso, as pessoas não vão entender, na realidade, o que eu estou colocando. Hoje, por exemplo, nós passamos 2018 e 2018, 2019, sem fechar acordo coletivo, porque a patronal não queria, porque queria implementar banco de hora, porque queria implementar a reforma trabalhista. Nós se superamos, seguramos 2 anos sem campanha salarial, conseguimos fechar o ano passado. Mesmo a troncos e barrancos, foram 2 anos de muita pancadaria, de muita crise, de muita perda de emprego, e nós conseguimos manter minimamente o que nós tínhamos. Vejam bem, isso da reforma trabalhista depois que o Temer assumiu. E aí, de lá para cá, foi pancadaria para não implementar as reformas do governo, depois veio o governo Bolsonaro, na reforma da Previdência, e tentando aplicar mais reformas que a época dos trabalhadores. E agora, nesse momento, por incrível que pareça, o governo Bolsonaro aproveita a crise do Covid-19, que está uma lástima, pode-se dizer esse nome, no mundo inteiro, está devastando o mundo, e eles aproveitam ainda mais, Grande Lobão, para esmagar as categorias. Veja bem, nós conseguimos aqui, nós temos um problema de 2019 para cá. Vejam bem, nós ainda estamos, as nossas contas estão bloqueadas pela justiça, pelo processo de 95. Como nós estamos sobrevivendo numa situação difícil desde o período do tema. E agora, com esse problema, vem agora das piores. A gente conseguiu, diferente de algumas categorias, assim que começou a Covid-19 atingir o país, a gente conseguiu aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará, conseguiu fazer um acordo de férias coletivas para os trabalhadores. A exemplo do que dizia o governo anteriormente, que vamos dar férias coletivas, vamos aplicar o banco de hora, que é o sonho deles, vamos... todas essas medidas. Beleza, nós fizemos um acordo no primeiro momento. Qual é o problema? Nós fizemos um acordo e no primeiro momento todas as empresas aderiram, o governo do estado aplicou a medida provisória de isolamento e a gente conseguiu, antes do governo, fazer isso. As empresas, elas, mandaram os trabalhadores para casa, a gente fiscalizou, aquele negócio todo, o trabalhador com medo, assustado, e o governo caçando o meio de fazer mais. Qual é o problema, Lobão? Depois que a gente conseguiu fazer esse primeiro movimento de férias coletivas, agora, cara, caiu como uma luva, caiu como uma luva a MP, que eu acho que a gente tem que debater aqui com muita ênfase, a MP 936. É impressionante como eles estão vindo para cima de uma maneira assim que nem... Imagina, de uma maneira absolutamente objetiva, dizer assim, vamos aplicar a MP. Começou, isso ele votou, ele criou a medida provisória, o Bolsonaro, esse genocida, criou final da semana passada, final da semana. Já hoje, nós já desmanchamos acordo, já paramos obra, já virou, sabe, assim, um negócio fora do limite. Eles estão chamando os trabalhadores para fazer suspensão de contrato por 30 ou 60 dias e virou assim uma pandemia de dizer assim, nós agora vamos acabar de matar. O cara vai para casa e dizem mais. Vamos aplicar, vamos suspender os contratos por 30 dias e vamos fazer o pedido ao governo para que ele possa pagar os 70%. E nós só vamos pagar os 30% quando o governo autorizar. Ou seja, veio uma ofensiva e nós estamos passando uma situação muito delicada. E eu acho que não é a nossa situação. Eu acho que é a situação dos trabalhadores. E nós precisamos ter uma política para isso.
nesse momento. Nós estamos passando, nós não, a categoria, mas nós estamos passando uma situação e ela começou a se agravar hoje. Agora nós estamos fazendo essa live, ela começou a se agravar hoje, é até interessante que a gente vai durante o programa, durante a live, e vamos dizendo o que acontecer e vamos tentando a sociedade. Obrigado, querido. Agora nós conseguimos restaurar aí Santana. Santana, o que aconteceu foi que provavelmente a internet aí é um pouco fraca e deve ter caído, mas isso é normal. Se cair, você volta de novo, mas continua seu raciocínio. Você estava falando da situação da sua categoria com o cai toda hora, que tá ruim a internet. Então diga aí. Não, é que assim, como eu estava falando, é que nossos trabalhadoras estão muito amedrontadas em perder o seu emprego. Eles são mãe de família, muitas delas pai e mãe, né? Que sustentam suas casas, suas famílias. E aí, como o Nexô acabou de falar, essa medida provisória 936, ela vem cair de cheio. Porque no começo eles deram as férias coletivas. Quando passou os 15 dias, eles começaram já a entrar na medida provisória, que é a suspensão de contrato por 60 dias, né? Infelizmente, a internet de Santana. Pode continuar. Oi. Pois é, então nós estamos vivendo um momento muito difícil, que nós temos que ter saída para essa situação. Não sabemos qual e como é que vai se dar, né? Porque nós sabemos que o governo, ele não está preocupado com os trabalhadores, está preocupado com o lucro das empresas. Porque nesse momento era para os bancos parar seus ganhos exorbitantes, para estar a favor da classe trabalhadora, que somos nós que fazemos a riqueza desse país, né? Mais uma vez ela caiu. Mas vamos lá, vamos tocar assim. Guirá, o Nestor colocou aí para a gente uma situação interessante, que é a emenda, a PEC, a medida provisória 836. 838, né? Ela literalmente dá aos empresários o direito deles demitir, deles suspender salários, e ele fala que o governo vai arcar com o complemento. Na verdade, não é isso. O governo dá a parte do seguro-desemprego, adiante o seguro-desemprego. Tem nada a ver com a complementação salarial. Isso ataca a sua categoria? Os metalúrgicos sofrem com isso também? Como é que vocês estão fazendo lá? Não, sem dúvida. Essa questão aí que o Nestor fala, com relação às MPs... Alô, tá me ouvindo? Posso ir? Estamos sim, pode falar. Então, gente, olha só. Bom, não, ela ataca muito, né? O Nestor entrou já um pouco com as ações que o sindicato tem feito e tal. Aqui também a gente tem feito várias ações. Estamos dia a dia, não estamos tendo nem final de semana, reunindo com as empresas durante o final de semana, para estar debatendo essa questão das MPs. A ofensiva da patronal é muito grande, né? É importante explicar que são duas MPs, né? Que é a 297, que é a 927 e a 936. Né? A 927 ela foi editada ainda em março, né? Eu acho que é na terceira semana de março, se eu não me engano, dia 20 e poucos, que era uma medida que, inclusive, trazia num dos seus artigos, num primeiro momento, depois o governo recua, mas na primeira versão dela, ela falava que o trabalhador poderia ficar até 4 meses com salário, com o acordo de trabalho, o contrato de trabalho suspenso, sem remuneração alguma. Então, era algo que, assim, depois ele recuou, porque pegou muito mal você deixar, no meio de uma pandemia mundial, 4 meses sem salários os trabalhadores, mas ele autorizava isso, o governo autorizava a suspensão do contrato sem salário algum durante 4 meses, mostrando qual é a lógica do governo, para que vinha essa MP. De forma alguma, uma MP que propõe um absurdo, que autoriza um absurdo desse, poderia ser benéfica para os trabalhadores. Mas, enfim, aí o governo recua, certo? Mas essa MP, a 927, que foi a primeira editada, ela já trazia uma série de cláusulas
que relativizava o contrato de trabalho, que eram muito benéficas para os patrões e eram maldades com os trabalhadores, como, por exemplo, pela 927, as empresas podem antecipar os feriados. Então, por exemplo, feriado lá, o Natal, o Ano Novo, né, o Corpus Christi, ele poderia ser adiantado e aí os trabalhadores iam ter que compensar depois na data do feriado sem acordo nenhum com o sindicato, simplesmente por decreto da empresa. Essa MP ela autoriza também, por outro exemplo, você dá férias coletivas para os trabalhadores, mas o adicional de 1/3 de férias, o abono pecuniário, que a gente chama, ele poderia ser pago só depois. Então, por exemplo, a gente tem relatos de fábricas, não aqui na nossa categoria, mas que em outras regiões, que já estão fazendo isso. Já estão dando férias para os trabalhadores e estão dizendo assim, as tuas férias a gente vai pagar só no final do ano. Entende? Então, essa MP ela já foi muito leve. Depois o governo recuou, tirou a questão dos 4 meses sem salário, mas essas outras questões e outras mais que eu coloquei, elas continuam valendo e as fábricas já estão vindo para aplicar. Depois, agora na última semana, na quarta, se eu não me engano, ele dita a 936. A 936, ela é uma medida provisória que ela, na verdade, ela traz um elemento já que é bem conhecido da categoria metalúrgica, que é o layoff. Né? O que é o layoff? Eu não sei se o Nestor, se a Santana tem isso aí na base deles, mas nas metalúrgicas, principalmente por essa realidade que eu estava falando um pouco antes das montadoras já tá numa crise grande, ela suspende o contrato de trabalho, o governo paga o seguro-desemprego com outro nome, que eles chamam de Bolsa Qualificação, mas é o seguro-desemprego, com o mesmo valor, inclusive, e a empresa teria que complementar. Isso já existe na CLT, certo? Já existe. Então, não é que é uma coisa nova, que a SMP, na verdade, ela vem para piorar essa questão. O layoff que a MP propõe. O trabalhador fica com o contrato suspenso, a empresa não é obrigada a complementar, a empresa que tem um faturamento maior de 4 milhões, ela tem que complementar apenas 30% do salário, e o governo vai complementar, mas não complementaria o integral do seguro-desemprego, daria cerca de 75% do seguro-desemprego. É meio complicado os números de explicar assim, mas isso é uma perda muito grande para os trabalhadores. Então, por exemplo, o trabalhador que ganha aí seus 4 mil reais vai ter uma perda salarial de mais de R$1.000 de salário. E sem falar que as empresas não são necessariamente obrigadas a complementar. Aqui na categoria, por exemplo, vou dar os dois maiores exemplos, né, que é a GM e a Embraer. A General Motors, né, que é uma multinacional, é a campeã mundial de venda de automóveis, tem total condição de pagar os seus trabalhadores durante 3, 4, 5 meses, quantos meses forem necessários. Ela vem com uma proposta, querendo enfiar goela abaixo, uma proposta dos trabalhadores de redução salarial, que na verdade ela vai pegar a ajuda do governo, então ela vai receber lá o seguro-desemprego, 75% do seguro-desemprego do governo para pagar o salário dos trabalhadores, e em vez de complementar, ela quer complementar de 5, uma proposta aqui de até 95% a 85% dos trabalhadores. Então tem trabalhadores que podem ter uma diminuição do seu salário de até 25%, outros 5%, enfim, aí varia um pouco. E a Embraer também está fazendo uma proposta agora de redução de complementação salarial até 75% dos trabalhadores. Então vocês estão entendendo a lógica? Ela vai entrar no layoff colocado pela MP, vai pegar o seguro do governo, vai pegar o dinheiro do governo e, além de pegar o dinheiro do governo, a empresa já vai estar ganhando com isso, não vai complementar integral, vai pagar menos para os trabalhadores, vai pagar 75%, por exemplo, na proposta da Embraer. Então ela ganha de duas vezes, ela tira do trabalhador e tira do governo. Vocês estão entendendo? Então essa é a lógica que está colocada. E tem um outro elemento da 936 também que nós estamos combatendo muito, que é para o pessoal que trabalha em home office, que eles querem reduzir a jornada e reduzir os salários. E isso é um absurdo, né? Porque o cara continua trabalhando, só que vai receber menos. Qual que é a lógica? Me explica, não existe. É uma lógica puramente de tentar fazer com que as empresas, nesse momento, onde elas deveriam cumprir o seu papel social,
de estar junto nessa guerra, lutando pela vida das pessoas, tentando garantir o isolamento social, combatendo a doença, que os patrões lucrem mais, entende? Então essa é a lógica que está colocada. Nós estamos numa guerra aí com as empresas, tentando impedir. A Sherry, que é a fábrica que eu trabalho, logo que estourou a crise, ela demitiu 70 trabalhadores, isso antes da edição das MPs, inclusive. Prontamente o sindicato foi lá, nós fizemos uma greve, conseguimos reverter as demissões, e hoje nós estamos com um acordo de layoff, só que é um acordo de layoff que paga todo o salário dos trabalhadores, então não tem uma perda salarial. É ruim, porque, enfim, pega dinheiro do governo, desonera a empresa, mas é um acordo que nós saímos aí e conseguimos arranjar com a empresa para que os trabalhadores não tiveram nenhuma perda do seu salário. É isso. Isso é quando o acordo é sindicato e empresa. Já é difícil fazer. Agora, eu queria colocar para você, Nestor, como é que fica na sua base, por exemplo, essa proposta do governo de que o trabalhador pode fazer um acordo com o patrão, ele e o patrão. Isso é possível, isso existe, o trabalhador teria autonomia para fazer um bom acordo, essa possibilidade numa sociedade capitalista de explorar exploradores tem condições de se efetivar? Como é que sua categoria sofre com isso? Deixa eu mostrar aqui. Mostra quantas mensagens tem no meu celular. Gente, eu só quero... assim, ele disse agora, nós estamos fazendo esse debate, e é interessante por o seguinte, porque, aqui, no meu celular tem na estante dos 322 mensagens do WhatsApp. 322 mensagens do WhatsApp. Justamente dentro do que perguntou o meu companheiro Lobão. Os trabalhadores, eles não aceitam, de forma nenhuma, fazer acordo individual com o patrão, como o governo Bolsonaro está propondo, está dando de mão beijada para as empresas desde a outra medida provisória colocada aqui agora há pouco. Os trabalhadores, eles não querem, porque eles sabem que acordo individual é a empresa com a corda no pescoço do trabalhador enforcando ele. E nesse momento é preciso que as categorias se unifiquem. Aqui não tem essa história de como tem metalúrgico lá, como ele acabou de colocar, de redução de jornada de trabalho. Não tem nada disso, não tem suspensão de contrato, não tem. Porém, agora, de última hora, chegaram. E aqui os trabalhadores são o seguinte: Nestor, não dá para fazer. Começamos a guerra hoje. Eu acho o seguinte, assim, eu não sei, a Santana tem muita dificuldade, a gente tem muita dificuldade, porque uma categoria, diante desse dilema de que o governo hoje, ele entrega de mão beijada o direito dos trabalhadores, tanto do setor privado como do setor público, ele entrega de mão beijada aos patrões e aos patrões, e que os governos façam com o serviço público o que eles querem, e o trabalhador ele não aceita, porque ele sabe que nessa briga, nessa luta, nessa queda de braço, o trabalhador sai perdendo. Por que ele sai perdendo? Porque do lado do trabalhador vai ter lá o patrão dele, vai ter lá o chefe, o encarregado, o gerente geral, etc, e ele sozinho. Então, os trabalhadores não aceitam esse tipo de medida provisória que o governo Bolsonaro aplicou agora. E, olha, ele deu uma recuada, como disse o Guilherme agora, ele deu uma recuada. De 4 meses de suspensão de contrato, ele disse agora vão ser só 1. Eles não explicam para o trabalhador de que 1 mês de suspensão de contrato é 1 mês sem FGTS, é 1 mês sem INSS, é 1 mês sem direito à cesta básica, é 1 mês sem direito a café da manhã, é 1 mês sem direito a almoço, é 1 mês sem direito a vale transporte, e sem ter a complementação do governo. Eles não dizem isso para os trabalhadores, eles não mostram essa realidade para os trabalhadores. E o trabalhador, ele depende muito da luta do sindicato. Essa luta aqui é grande. Eu caracterizo hoje, e se alguém, se houver isso, ninguém vai me dizer que nós, dirigentes sindicais, somos meio malucos, mas eu não duvido que de hoje, durante essa semana,
tenha que ter uma passeada contra como diz, o corona, suspensão de contrato. Não duvido que tenha que os trabalhadores vir para a rua para protestar contra a suspensão de contrato deles, porque o Bolsonaro diz o seguinte, eu vou fechando com isso, essa segunda fala, o Bolsonaro disse o seguinte, os trabalhadores precisam, olha só, os trabalhadores precisam trabalhar. Ou ele morre de fome, morre do Covid-19. E uma parte da sociedade se adequou a isso. Mas vejam bem, qual é o intuito do governo Bolsonaro. Ele disse isso. E boa parte da sociedade, inclusive, teve uma mulherzinha lá, não, eu quero trabalhar, senão vou morrer de fome. Agora, ele diz, pode suspender o contrato do trabalhador por 30 dias ou 60, e ele só vai receber dinheiro daqui a 30 dias, e olhe se receber. Ou seja, ele não vai matar só, ele não quer que o trabalhador morra só de fome, ele quer que morra de fome e com a coronavírus e ainda doido. Porque é o que vai acontecer com os trabalhadores. E esse momento é hora de lutar. Talvez, eu vou repetir, porque é bom, o Bolsonaro tenha que ver uma passeata de peão da construção civil em Fortaleza contra o corona da suspensão de contrato. Porque o camarada já não tem nada. Olha, para sintetizar o que eu estou dizendo, nós temos um acordo extrajudicial no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, entre o sindicato patronal e o sindicato laboral de férias. E o contrato já dizia o seguinte, 15 dias nesse primeiro momento, e em não melhorando a situação, poderá ampliar para 30. O nosso ampliou para 30 porque não melhorou a situação. E o governo ainda decretou aqui estado de calamidade pública e ainda prorrogou a quarentena. Ou seja, o que é dos trabalhadores, as férias que é para mais 15 dias, os empresários não querem dar porque o governo não deixa e querem suspender o contrato dos trabalhadores. Veja como é séria a situação dos trabalhadores hoje nesse país. Santana, vamos tentar mais uma vez. Na sua categoria, querida, essa realidade da suspensão do contrato, corte de direitos, perda de conquistas, isso está efetivamente acontecendo? Uma categoria de mais de 90% de mulheres está sofrendo com essas medidas? Isso está batendo na porta de vocês? Fique à vontade, Santana. Lobão, não é porque a categoria é 90% feminina, é porque todos os trabalhadores estão passando na pele, sentindo na pele o que está sendo colocado aí pelo Nestor, né? Então, assim, tudo que o Nestor falou, de fato, os trabalhadores só têm perda. 60 dias suspenso de contrato, sem vale transporte, sem produção, enfim, sem cesta básica. Então, assim, o que a gente vê é que essa medida foi criada com o nome de proteção do emprego, nós sabemos que isso é muita mentira. E o governo está querendo proteger só os grandes empresários para manter os seus lucros. Porque o que podemos afirmar é que ele só ajuda os governos ajuda os patrões e joga essa crise nas costas dos trabalhadores. E no nosso setor, como você bem frisou, e eu já tinha falado, 90% da nossa categoria são de mães, que são mães e pais de família, que vivem somente do seu saláriozinho. E é uma situação muito triste. E antes de começar essa pandemia, as demissões já estavam muito grandes. Então, agora, a gente não quer dizer que elas estão com o contrato suspenso por 60 dias e que tenha garantia. Nós acreditamos que vai ser bem pior, certo? E aí, os bancos, né, que têm os lucros exorbitantes, deviam parar os seus lucros, né, como diz o Paulo Guedes e o Bolsonaro, para socorrer as grandes empresas, eles deveriam colocar os seus lucros para socorrer os trabalhadores, que é quem gera a riqueza desse país. Para salvar os lucros dos bilionários, eles sacrificam aqueles e aquelas que garantem a produção e a reprodução da vida. Então, assim, como disse Nestor, ele falou muito bem, eu repito, se a gente não morre de fome, a gente morre infectado pelo vírus. Então, é assim que os trabalhadores estão colocados, e a gente tem que buscar saída. Nestor falou em fazer passeata na rua contra o coronavírus e contra essas medidas do governo,
Mas fica alerta, companheiro, que senão você vai pagar 50 mil por multa aí de cada trabalhador que estiver no meio da rua, porque é essa que o governo quer, mais uma vez, jogar a conta dos empresários nas costas dos trabalhadores e dos sindicatos. A nossa categoria, quase todas já estão fazendo esses acordos. Hoje teve um contador, que é contador de 4 empresas, e ligou para mim, meu telefone não para de tocar, direto, acho que é por isso que a internet está caindo sempre, porque estou sempre ligando, quando tem dúvida de alguma coisa. Eu peço ajuda do Ministério do Trabalho, eu peço ajuda aos advogados que a gente trabalha, que a gente tem uma bancada de 4 advogados, mas nem sempre eu consigo falar, porque também eles estão nas quarentenas dentro da vida. Mas, assim, eu estou tendo ajuda, graças a Deus, de muitas pessoas, assim, eu sou conhecida, que me tiram dúvidas, enfim, nem sempre isso foi uma coisa que caiu de repente nas nossas costas, nem sempre a gente sabe das coisas, então tem que buscar informações, mas, graças a Deus, a gente está conseguindo aliviar a situação. E as trabalhadoras, sem dúvida, estão ligando para mim para saber se pode ou não pode assinar, o que deve ser feito. Na verdade, hoje uma empresa pediu para fazer um acordo, um contador de 4 empresas pediu para fazer um acordo coletivo com as trabalhadoras. Digo, olha, eu não vou fazer, não vou assinar documento, porque o sindicato está parado, as trabalhadoras estão me responsabilizar pelo que a empresa queira fazer com essas trabalhadoras. Então, não dá para mim assinar uma coisa no oculto. Então, não tem esse acordo que eu não vou assinar. A classe trabalhadora está aí a mercê dos patrões, a mercê dos nossos vírus, né? Porque, como disse o Nestor, nós morremos infectados de vírus ou morremos de fome, né? Mas a gente vai batalhar para que não aconteça nenhuma das duas coisas. Obrigada aí. Agradecer por ter participado dessa live, né? Infelizmente, a minha internet estava só dando problema, mas eu acho que deu para concluir alguma coisa. A nossa participação é muito importante, vocês fiquem aí. O que vocês estão fazendo é exatamente o que nós queríamos que acontecesse nessa live. Que você contasse para a gente a realidade que está batendo na porta dos trabalhadores da iniciativa privada. Aqueles que nesse país não têm segurança. Mas, Nestor, a companheira Santana colocou aqui na nossa roda uma coisa importante, que foi um Estado a serviço dos bancos e dos empresários. Na sua categoria, os empresários que você enfrenta, as grandes empreiteiras, você sente isso? Você sente que esse governo ele é o inimigo, ele está se aproveitando, inclusive, da pandemia para engordar ainda mais os grandes empresários e os bancos? Fique à vontade, diretor. Sim, a categoria em si, a direção do sindicato, os movimentos, em especial a nossa categoria, sabe muito bem de que hoje o governo, ele já dava de mão beijada tudo para os empresários e para os banqueiros. Isso ele já fazia, desde o início do governo dele. Do governo não, do desgoverno dele. Porque ele desgoverna esse país, ele põe em risco a vida dos trabalhadores para poder salvar a vida dos empresários e dos banqueiros. A nossa categoria é prova viva disso, assim como a confecção, assim como os metalúrgicos, de todos os governos. A gente vê claramente que os governos eles têm um lado, que é o lado dos empresários, que é o lado da grande burguesia, que é o lado dos banqueiros, mas esse daí ele não precisa nem que as pessoas observem. Ele faz com que os empresários e os banqueiros massacrem mais a classe, ou seja, ele enche o bolso dos banqueiros, ele enche o bolso dos empresários, e para ele, trabalhador, e nada é a mesma coisa. Com o que esse governo está fazendo com a classe trabalhadora, partindo do nosso setor. Porque é assim, o nosso setor, o setor da construção civil, ele é um setor essencial na economia do país. Se esse setor cresce toda a economia do país. Se o setor tem muita obra, tem muito emprego. E a cada 3 empregos gerados na construção civil, gera 6 empregos ao redor.
Porque quando contrata um pedreiro e 2 serventes, o cara lá do cimento tem que contratar mais uma pessoa para aumentar a produção do cimento. O cara lá da fábrica de tijolo tem que aumentar mais uma pessoa. O comércio que vende o material a tinta tem que aumentar mais alguém para entregar o material. Ou seja, esse é o governo. É um governo que governa especialmente para os banqueiros, para os grandes latifundiários e para a burguesia e para os empresários. E para ele, a periferia, o negro, a mulher, não vale nada, o trabalhador não vale nada para ele. Os setores mais leigos da sociedade é que não vale mesmo. Ou seja, ele é um governo um governo que, se disser o que é que esse governo hoje significa para a classe trabalhadora, o maior inimigo da classe trabalhadora chama-se Jair Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro é o governo que hoje toda e qualquer medida, pode observar, toda e qualquer medida provisória que ele faz é para beneficiar os empresários. E a nossa categoria é parte massiva disso, que é um setor da economia que cresce. Se o setor cresce, a economia cresce. Se desce, a economia desce. Ou seja, nós temos um governo hoje que governa diretamente para os empresários e que ataca diretamente os trabalhadores, e em especial os trabalhadores dos setores mais oprimidos da sociedade. Obrigado, meu querido. Eu vou fazer uma pergunta aqui comum a todos, vou fazer a mesma pergunta a todos. Vou começar com o Guirá. Guirá, me diga uma coisa. Com essa crise, com essa pandemia, liga o seu microfone antes de falar, viu? Com essa crise, com essa pandemia, o conjunto dos trabalhadores da sua base fica apreensivo para quando voltar desta crise não ter mais o seu emprego? Essa é uma realidade concreta dos trabalhadores? Fica à vontade, Guilherme. Não, Lobão, sem dúvida alguma, né? Como eu te falei, é um processo que, na verdade, já vinha ocorrendo, né? Pela crise econômica, pela reforma trabalhista, que flexibiliza, enfim, a questão das demissões, o parque industrial do país tem sofrido muito, né? Então a indústria brasileira diminuiu bastante. A balança comercial do ano passado, se vocês forem observar, acho que é a primeira vez em 3 ou 4 décadas que o Brasil exportou mais produtos agrícolas do que produtos industrializados. Então, isso já demonstra um pouco qual é o perfil que o governo do Bolsonaro, não só o governo do Bolsonaro, né? O próprio Temer, quando já vinha nesse sentido, de qual é o perfil do país que eles querem, né? Um país que a indústria não seja o principal elemento. Então, já é um processo que vinha de antes. Aí, agora, com essa situação da pandemia e com o desastre econômico que isso vai representar, de outra forma, né, a questão da recessão que está colocada para o país hoje, o medo dos trabalhadores ele é muito grande. A apreensão também por parte do movimento sindical. É importante que cada companheiro pense um pouco como é que vai ser o retomar, né, essa situação. Primeiro que, inclusive, nós estamos aqui cumprindo as determinações da OMS, estamos em quarentena, mas sempre ligado nas notícias aí, no noticiário. Parece que o governo a todo momento está querendo relativizar a questão do isolamento social e tal. Então, nós achamos, primeiro, os trabalhadores com relação a isso, inclusive aqueles que votaram no Bolsonaro, têm um medo muito grande nesse momento dessas medidas irresponsáveis do governo. Porque, por mais que o Bolsonaro fale que tem que voltar à economia ao normal, que é tranquilo morrer gente, a gente sabe que na realidade dos trabalhadores não é essa. Ninguém aqui quer deixar de ter um avô, de ter uma avó, ou um pai, uma mãe, e sabe-se muito bem, inclusive, já está
bastante bem noticiado aí, que não é só as 35 anos que podem vir a falecer por causa da doença. Então, hoje, Império, eu vi que os companheiros estavam falando, até me identifiquei aí com o Nestor, com a Santana, quando falaram que o celular está lotado de mensagens, meu celular também aqui. A gente dá uma paradinha na live, o companheiro vai falar, eu já estou respondendo aqui a todo momento, porque hoje os trabalhadores têm uma angústia muito grande, né? Seja pela questão do seu emprego, sem dúvida alguma, seja pela questão da sua vida. Então, e a gente tem defendido a todo momento, é a hora do governo e das empresas pensar na vida das pessoas. Então, as medidas que o governo tem feito para enriquecer as empresas, primeiro, a medida que tem que ser colocada é a seguinte: não tem demissão na crise. Não tem demissão na crise e na retomada. Nós temos países europeus, muitos trabalhadores não sabem, a estabilidade do emprego na iniciativa privada é uma realidade. Na Itália, na Alemanha, não pode demitir. Aqui, não vamos longe, a Argentina aqui do lado determinou, durante o período de crise, de calamidade pública, não pode ter demissão no país. Então, os patrões estão desautorizados, estão proibidos de fazer a demissão. Então, a gente acha que é essa a atitude que o governo tem que fazer, não ficar convocando o jejum, que nem fez aí, nada contra também quem queira expressar a sua fé. Mas nós achamos que o papel do governo não é ficar jogando na mão de uma entidade divina, de Deus, seja qual for. Tem que tomar medidas práticas. Isso exige postura do governo. Então, tem que ter um plano de estabilidade do emprego para todos os trabalhadores para combater justamente isso. Nós, da indústria, inclusive, temos defendido que as empresas que têm condições têm que voltar a sua produção para equipamentos de saúde. Então, isso é um elemento muito importante, porque é importante entender que a realidade que nós estamos vivendo é uma guerra. E na guerra, a indústria está a serviço de ganhar a guerra. E nós temos que ganhar a guerra contra esse vírus, contra essa doença. E os patrões têm que estar voltados nesse sentido. Então, é um medo muito grande. É um momento em que os trabalhadores têm que estar unidos, né, fortalecer os seus sindicatos mais do que nunca, né. É importante, eu sei que eu estou falando bastante tempo, mas só mais um elemento que eu queria trazer: as MPs, elas vêm para dar força a um elemento que veio já na reforma trabalhista, que é o contrato individual de trabalho. Os companheiros devem estar sabendo aí, o Nestor e a Santana, porque isso é uma epidemia nas indústrias, nas empresas aí, Brasil afora, que é um passa-moleque no sindicato. Eles obrigam ao trabalhador a assinar acordo coletivo, acordo individual de banco de horas, acordo individual rebaixando direitos, enfim, flexibilizando jornada. E isso é um elemento que ganha força com as MPs, porque ela estipula que, entre outras coisas, que agora, trabalhador que ganha menos de R$ 3.136, se eu não me engano, pode fazer acordo individual com a empresa, pode fazer acordo individual de redução de salário de 10%, de 15%, de 20%, até de 70% do salário. Então, essa lógica ela não pode ser o que o governo impõe. É fundamental a unidade dos trabalhadores para lutar contra essa medida nesse momento. Mas é isso, discurso, me alonguei. Obrigado, querido. O Nestor, você acha que a sua categoria, a mesma pergunta que eu fiz para a Aguilar, a sua categoria, diante desse momento que está vivendo, ela com toda essa crise sanitária e econômica, ela sente que, ao voltar desse processo, o emprego não está mais lá para ele para trabalhar? Ameaça de desemprego é uma coisa real nos trabalhadores da sua categoria? Lobão, é real e bem real. Hoje, por exemplo, o trabalhador já pergunta o seguinte: Nestor, eles podem demitir? Podem. Está havendo demissão? Tá. Os que têm contrato de experiência, Lobão, eles já estão mandando embora. Teve uma empresa que, na saída da crise, mesmo com um acordo feito com nós e o TRT, eles demitiram mais de 40 que estavam dentro do período de experiência de 90 dias. Demitiram mais de 40.
Veja bem, o trabalhador está com medo de ficar em casa e passar necessidade, mas está com medo da retomada, ele não ter o emprego. E os patrões, como disse o Guirá, eles não estão nem aí. Para eles, para o patrão hoje, em especial do setor privado, se eu falar alguma bobagem, a cidadã me corrige, o Guirá, e até você, bom, o patrão hoje, em especial esse patrão do setor privado, se ele pudesse, se ele tivesse como escolher, o trabalhador seria de barro. Todos os dias ele desmanchava um e faria outro. E com esse governo aí fazendo esse desfavor aos trabalhadores, é só o que eles querem. Então o trabalhador está com medo de terminar a crise e voltar desempregado. Vejam bem, ele está com medo, mas não é pouco medo, não, o medo é grande. O trabalhador já vinha passando como diz aqui, um perrengue danado. De que forma? Ele... Aqui tem muita gente desempregada. Para você ter uma ideia, Lobão, nós tínhamos em 2014 60 mil homens e mulheres só na nossa base. 60 mil. Hoje, nós não contamos com 8 mil. 8 mil. Esse chegou a 10, agora deu uma reduzida. Ou seja, imagina só, se tinha 60 mil em Fortaleza e região metropolitana, no estado do Ceará era 100 mil. 100 mil, homens e mulheres. E hoje nós não chegamos no estado do Ceará a 20 mil, 25 mil homens e mulheres trabalhando no setor. Então, eles já estavam sofrendo porque não tinha emprego, já estava sendo explorado, já estava sendo humilhado, já estava sendo massacrado dentro do canteiro de obra, com a mão de força, mas estava sendo massacrado. Por quê? Porque tinha medo de perder o emprego no tempo normal, só com a crise econômica, viu, Guirá? Só com a crise econômica, ele já estava com medo de perder o emprego. E agora, com a crise econômica e a crise sanitária do Covid-19, agora é que ele está com medo de fazer. E nós temos que se organizar para derrotar esse governo. Não dá para continuar do jeito que está. Obrigado, querido. Nós estamos chegando à reta final da nossa live, nossa transmissão ao vivo. E eu queria dar a última rodada para que vocês ficassem à vontade para fazer um recado para a sua categoria, colocar o sindicato na comunicação direta com a base. Fique à vontade. Vamos começar com o Santana, que se cair depois, Santana, não tem problema nenhum, né? Vamos lá, Santana, vamos com você. É isso aí, Lobão. Deixa eu dizer para você. O Nestor tem toda a razão quando diz o seguinte: a gente não tem, como é que chama, estabilidade no emprego. Todo trabalhador do setor privado, ele hoje está com medo de perder seu posto de trabalho. Por que ele tem medo, Lobão? Acho que é conhecimento de todos nós que somos sindicalistas, todo trabalhador. Porque a quantidade de desempregados é maior do que as vagas ofertadas. Então, aqueles que estão nas suas vaguinhas querem garantir. Então, o retorno dessa suspensão dos trabalhadores é um motivo de medo, de apreensão dos trabalhadores. Que a gente também, como o Nestor disse que a base dele reduziu bastante, nós tínhamos em torno de 15 mil trabalhadores, hoje a gente não tem mais nem 8 mil trabalhadores na nossa base, porque os trabalhadores estão sendo despejados toda hora dos seus postos de trabalho. E a gente vê isso como uma pancada muito grande na costa do trabalhador, sabe, Lobão? E eu queria dizer para a nossa categoria que a gente pode não fazer tudo, mas a gente faz o que pode. Mas também depende muito da compreensão e da ajuda dos trabalhadores, mesmo com toda ameaça, mas a gente sozinho, sindicato, não pode fazer muita coisa se não tiver o apoio da categoria e de sua base junto com a gente. Obrigada aí, Lobão, por tudo. Obrigada aí, minha Guirá, Nestor. Obrigado, querida. A gente é que agradece. Foi uma aula para a gente. Não sai agora, a não ser que você caia, mas não sai agora para a gente fazer um adeus final, né? E eu não quero dizer que você cai para a internet, que aqui está desse jeito, sabe? Tá quer dizer que é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Você é uma pessoa de luta e que a gente tem um respeito muito grande. Então, meu amigo Nestor, fique à vontade para fazer um chamamento para a sua base, para colocar com as suas últimas iniciativas do seu sindicato e qual é a proposta que nós devemos executar neste momento.
que tu ia falar disso. Olha, nós temos aqui que dizer para a categoria. Eu vou colocar, assim, como a pergunta do Lobão foi direto para a categoria, de que, primeiro passo, os trabalhadores não podem estar assinando nenhum documento, nenhuma carta de redução de jornada, nenhuma carta de suspensão de trabalho, nenhuma carta, absolutamente nenhuma, sem que tenha a presença do seu sindicato. Segundo, que os trabalhadores se preparem. Eu disse na fala anterior, eu vou repetir, eu não sei se não está descartado uma manifestação do corona contra essa MP 936 da categoria. Os trabalhadores estão aí. Ou seja, é necessário que cada vez mais os trabalhadores se aproximem do sindicato. Não só do sindicato da construção civil, do metalúrgico, da confecção feminina. Esse é o momento, mesmo com a pandemia, mesmo a gente estando distante, é o momento do trabalhador estar mais perto do sindicato, se formar do sindicato, conversar com o sindicalista, perguntar para ele como é que vai ser, o que vai fazer, porque a única saída para a classe trabalhadora hoje, e eu digo isso a partir da nossa categoria, é dizer fora esse governo, é derrubar esse governo Bolsonaro, é tirar ele daí junto com o Mourão, porque esse governo é genocida, ele quer matar a nossa classe, ele não está preocupado com o trabalhador, ele não está preocupado com a economia, ele está preocupado com o bolso dos empresários. Portanto, para a nossa categoria, tem que se preparar, porque o primeiro embate é dizer que esse governo presta um desserviço à classe trabalhadora e só vai se resolver esses problemas, só vai se amenizar os problemas dos trabalhadores quando, com a queda desse governo, para que os trabalhadores possam discutir. E não se derruba esse governo sem o apoio dos trabalhadores, porque o desserviço que ele presta para a classe é muito grande. E ele está aí para afortunar os grandes empresários, para afortunar os ricos, afortunar os banqueiros e destruir a nossa classe. Portanto, a partir da nossa categoria, chamamos a lutar para derrubar esse governo, para derrotar essas medidas que ele toma contra a categoria e contra a classe trabalhadora. Obrigado, querido. Foi uma honra para a gente ter você aqui. Foi uma lição. A gente quer muito fazer essa unidade de toda a classe trabalhadora. É necessário. O Sinasef está empenhado na luta e na unidade da classe contra o governo Bolsonaro. Irá, só quero citar aqui que várias pessoas aqui interviram, mandaram aqui mensagem, e um companheiro em particular lembrou aí da vitoriosa greve lá na Xeri, né? Na Xeri, e parabenizou você, tá, etc., pela sua participação lá no processo. Fique à vontade, Guirá, para dar as suas considerações finais e o seu recado para a sua categoria. Legal, obrigado do Lobão. Primeiro, agradecer o espaço aí, né? Mais uma vez, falar um pouco da referência que o Sinasef é para todos nós. Eu acho que é uma entidade de muita luta. O próprio Companheiro Lobão, a gente sempre vê nas manifestações, incentivando a gente. Então, participar de espaço como esse fortalece, né? Eu acho que até o governo lembrou aí do exemplo da nossa greve, falei aqui um pouco. Eu acho que são exemplos que, assim, é um momento de união e de nós nos espelharmos nas lutas uns dos outros, né? Agora, no finalzinho da live, a gente entrou um pouco nessa questão do pós-crise, né? Então, é fundamental, assim, e aí, conversando com todo mundo que está ouvindo, né? Sejam os sindicalistas, o pessoal da categoria, os companheiros aí que são metalúrgicos também, e primeiro que a gente vai ter que ter um pouco de paciência com os outros, né? Ainda estamos tentando aprender como que faz aqui a questão de live, como é que vai se comunicar, como que o sindicato vai se comunicar com os trabalhadores. As redes sociais, elas são fundamentais nesse sentido, então é importante que tanto que os sindicatos saibam se utilizar dessas ferramentas, né? Nós, sindicalistas, saibamos, né, buscar essas tecnologias,
e que os trabalhadores também estejam juntos, sincronizados nesse novo aprendizado, para ter contato com seus sindicatos, né? Usar o site, o Facebook, essa live. Eu acho que saudar essa iniciativa do Sinasef de fazer essa live, esses programas, para estar levando informação, orientação para os trabalhadores, porque aquele corpo a corpo a gente não tem mais, mas a gente pode utilizar desses meios para conseguir levar a comunicação, enfim, nesse momento. E outro que a gente vai se preparando, né? Estamos em casa, por enquanto, quem pode estar tentando já ir se preparando, porque, sem dúvida nenhuma, a hora que a economia voltar, ao começar a voltar ao normal, que a gente não tem dúvida nenhuma, não vamos conseguir superar essa crise de muita luta, vai ser o momento em que a gente tem que dar um basta, porque esse projeto, se alguém tinha alguma dúvida que o Bolsonaro queria transformar o Brasil no paraíso dos patrões e no inferno dos trabalhadores, se tem alguma dúvida com o que aconteceu com essa pandemia, com essas MPs, com que ele tem dito e feito todos os dias na televisão, não tem que ter dúvida mais nenhuma. Então, é o momento da gente colocar para fora esse governo, todo ele, o Bolsonaro, o Mourão, todos aqueles filhos dele que são um bando de pilantra envolvido com as milícias do Rio de Janeiro. E é hora a gente dar um basta em tudo isso e, sem dúvida alguma, depois dessa pandemia vai ser muita luta e muita mobilização e a gente vai precisar estar cada vez mais unido. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, Lobão. Estamos juntos nas lutas aí. Sempre que precisar, só dar um toque que a gente vem aqui conversar com vocês. De coração, eu queria agradecer aos três, a Santana, a Nestor, a Aguilar. Foi uma honra muito grande para o Sinasef ter vocês aqui e dizer que a unidade da classe trabalhadora se dá nesses momentos também com muita tranquilidade para enfrentar a dificuldade que nós temos pela frente. Vamos à luta, porque com certeza a vitória virá. Viva a luta dos trabalhadores, pessoal. Obrigado, Lobão. Obrigado, Sinasef. Gente, um abraço. Eu vou desligar agora. Não vou sair agora, não. Um abraço. Um abraço, Lobão. Valeu.